Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente, do coração, a oportunidade para rever amigos. E aqui, por todos, cito e lembro o professor Christian Curtis, Arlet, mas, de uma certa forma, aqui é apenas a possibilidade de, mais uma vez, tentar, então, nesse espaço do diálogo e de amizade, colocar algumas questões vinculadas a essa temática, o que me coloca num aspecto, não é, dada até o tempo, bastante difícil, não só porque me antecederam, aqui o professor Strapaçon e o professor Leonardo Vandelli, e fiz, não é, questão de chamá-los de professores, exatamente pelo reconhecimento que eu tenho do espaço da sapiência de cada um deles. Falar sobre direito do trabalho, ou direito ao trabalho, e particularmente, não é, diante do professor Ingo Sarlet sobre direitos fundamentais, talvez até mais do que uma ousadia, seja, não é, uma situação que me coloca numa perspectiva de absoluto constrangimento. De qualquer forma, não é, vou tentar colocar aqui algumas questões que envolvem essa temática e que tem me feito aqui pensar um pouco a respeito dessa temática, desse assunto, e particularmente da opção pelo próprio direito do trabalho que fiz há algumas tantas décadas atrás. Bom, acho que é hora de nós pensarmos aqui criticamente a respeito da nossa própria situação. E aqui eu me coloco em particular, mas trago a possibilidade desse questionamento a ser feita por todos os atores, e particularmente aqui, então, por advogados, magistrados, no sentido de tentarmos compreender o que nós fizemos no curso dessa história recente, dessas últimas décadas, a respeito do próprio ou do direito do trabalho. Ou seja, qual é a implicação nossa nessa temática que deve apontar para a concretude, que deve apontar para uma perspectiva de protagonismo em que a construção do direito ao trabalho, ou que direito ao trabalho é esse, que direito ao trabalho é esse, não é algo dado por um terceiro, por alguém, por uma circunstância, mas que diz respeito ao pensamento de todos nós, diz respeito à nossa atuação cotidiana, diz respeito aqui a uma certa responsabilidade que temos para com a sociedade, para com o Estado, para com a classe trabalhadora, ou seja, para todos nós. E, nessa perspectiva, eu gostaria de indicar o fato de que ainda se discute a respeito da centralidade do trabalho, mas não importa o que se diga, o trabalho é e sempre será central. O trabalho diz respeito a todos nós. E, particularmente, aqui o trabalho, na perspectiva do emprego, diz respeito a essa centralidade que está aqui dimensionada por uma opção feita por todos nós, por um sistema econômico capitalista. Não importa quais seriam as estratégias ou quais são as estratégias de ocultação. E aqui, eu hoje, lembrando, ali, com uma conversa com o professor Christian Curtis, a respeito da forma de estruturação do próprio consórcio modular adotado pela Volkswagen e Resende, não importa as estratégias, não importa a tentativa de ocultar, é sempre, nesse mundo do trabalho, do emprego que se trata. É desse emprego que, na verdade, revela uma perspectiva, que é uma perspectiva negativa da nossa humanidade, no sentido de que nós exploramos os demais. Essa é a construção da nossa sociedade, ou seja, para que se possa pensar o direito ao trabalho, ou o direito ao trabalho, é preciso sair de um espaço de uma certa ingenuidade e imaginar que
falar sobre direito ao trabalho, ou aqui sobre direito do trabalho, ou os direitos do trabalho, é de uma certa forma aqui permitir no espaço desta pessoa humana o reconhecimento do trânsito da dignidade, porque nós exploramos, os homens exploram outros homens. E é exatamente nesse trilhar, ou nessa perspectiva, que nós adotamos pelo trabalho a possibilidade, então, da obtenção de renda e de estruturação, eventualmente, de uma rede de proteção social, que faz aqui, não é, traz aqui a necessidade de proteção para além de uma circunstância de construção de um marco regulatório, de um sistema normativo. Portanto, toda a perspectiva de reduzir esse direito ao trabalho a fenômeno ou aspectos meramente jurídicos, em nada enfrentará um problema que é o problema central, que diz respeito particularmente à ética que conduz a todos nós. Cada vez mais, o que nós percebemos é uma transformação, não pela crise, mas talvez, não é, pelo esfacelamento de critérios aqui dados no âmbito da sociedade, de uma certa vergonha social, em que nós podemos aqui encontrar essa oportunidade para revelar o que tem de pior em cada um de nós, que essa sociedade se torna cada vez mais uma sociedade incivilizada. Ou seja, cada vez mais estamos próximos da barbárie, cada vez mais temos uma estrutura normativa que busca albergar e ampliar direitos. Mas o cotidiano é um cotidiano de discriminação, é um cotidiano de assédio, é um cotidiano de exploração, é um cotidiano de absoluta ineficácia de toda a rede de normatização. É uma situação que enfrenta uma relação de poder inserida no mundo do trabalho de absoluto arbítrio. Portanto, aqui não há crise. Não há crise, porque não é, na verdade, a crise econômica que eventualmente esteve transitando na ordem mundial a partir de 2008, não é a crise de 29, não é a crise do Brasil desse momento. A crise sempre aconteceu, a crise sempre esteve entre nós. A crise sempre esteve na medida em que não há um mínimo respeito efetivo pelos direitos e pela condição humana do outro. Porque nós exploramos, e aqui, nessa racionalidade de máxima eficiência, quanto mais explorarmos e mais ganharmos numa perspectiva absolutamente egoísta, de um resultado favorável no âmbito, particularmente do capital, no que se refere à lucratividade, tanto melhor. Afinal, morreu, que bom que não fui eu. Nessa ordem, nessa trajetória, portanto, eu acho que é preciso repensar algumas questões que, de uma certa forma, estão sedimentadas e que, na sua aparência, se colocavam como espaços intocáveis na construção teórica e doutrinária que envolve o próprio trabalho. Por exemplo, não há quem ouse dizer que o trabalho seja mercadoria. Mas todos nós sabemos que, economicamente, trabalho é mercadoria. A questão não está na identificação trabalho-mercadoria. Isso é um mecanismo de ocultação, é um mecanismo de mascaramento, porque a questão toda está no fato de que nós não podemos tratar a pessoa humana como mercadoria. E, assim, é preciso distinguir exatamente o trabalho como força de trabalho, que vai circular neste mercado, que vai circular e que, portanto, vai significar aqui compra e venda da pessoa que ali está envolvida. Enquanto nós não estabelecermos a necessidade de identificar esses dois espaços, supostamente, sob a ótica da proteção do trabalho, nós já estaríamos aqui resguardando a condição de vulnerabilidade das pessoas. Mas não é. E tanto não é que, ainda recentemente, uma série de decisões
que envolvem aqui a questão da pessoa humana, têm levado à possibilidade, desculpe, do trabalho aqui estar à disposição do capital para a revelação da máxima expressão do seu poder, e de um poder absolutamente despótico. É um poder cuja relação não permitiu e não permeou espaços mínimos de democracia. É uma situação de trabalho inserida de uma sociedade em um Estado que ainda não se fez presente com uma república. É, portanto, no trânsito do mais absoluto egoísmo que esse poder se instala, e ele se instala exatamente como déspota. É através dessa perspectiva de uma suposta purificação do trabalho, não é que não se reconheça o trabalho como um mal, como bem indicou ainda há pouco o Leonardo Vandelli. Não é que não se reconheça essa bipolaridade, é que a opção da construção nessa nossa sociedade fez com que o trabalho fosse aqui destinado como alternativa primeira e principal para a obtenção de renda. Acontece que, em determinadas situações, isto não é possível. Portanto, esse sujeito que está absolutamente excluído, ou aquele que sequer é incluível, estaria dentro desse aspecto aqui forjado a se tornar um absoluto pária da sociedade. Mas não é assim, porque a obtenção de renda fora dos espaços exclusivos do trabalho, fora dos espaços exclusivos do emprego, diz respeito a essa perspectiva de solidariedade, muito bem pontuada aqui pelo Strapasson, no sentido de que é preciso compreender outras dinâmicas nessa sociedade, nas relações que são travadas, particularmente aqui por políticas públicas do próprio Estado. Esse trabalho, ou esse direito ao trabalho, quer seja um bem, quer seja um mal, esse trabalho é o resultado de uma sublimação. Essa sublimação é não só no aspecto químico, uma passagem de um estado sólido para um estado gasoso, ou a purificação de uma substância volátil por meio de um calor, mas, sobretudo, num termo adotado e construído em termos de sentido por Freud, uma sublimação, o que possibilita a todos nós, seres humanos, através desse mecanismo de defesa do eu, que é um mecanismo altamente positivo para a sociedade, um bem social que é o trânsito das nossas pulsões direcionadas na busca de uma satisfação por algo que é aceito. Portanto, o trabalho, ele tem esse significado para essa pessoa, ou seja, está para além ou fora de uma expressão meramente econômica, no sentido de reconhecer essa mercadoria, força de trabalho, essa perspectiva, que não é uma perspectiva somente de necessidade na ordem econômica, ou seja, na possibilidade de garantia e de satisfação de aspectos relacionados ainda a uma estrutura capitalista, portanto, renda, consumo, mas de uma necessidade íncita a cada um de nós na perspectiva, não somente nessa sociedade dimensionada pela meritocracia, de reconhecimento, de liberdade, de dignidade, nos marcos de uma certa regulação. Portanto, não é aqui esse espaço apenas da identificação de um conjunto normativo da quantidade de direitos e quais direitos nós temos. Não é somente numa perspectiva de que, bom, precisamos reconhecer que o trabalho ele tem uma dimensão social e ele, além disso, ainda tem uma dimensão jurídica que deve aqui ser identificada nesse espaço dessa rede de proteção social. É que o direito ao trabalho diz respeito a
possibilidade ou a condição de possibilidade de cada um de nós, nessa estrutura desta sociedade, nas relações com os demais, de precisarmos e de identificarmos aquilo que diz respeito à construção da nossa subjetividade. Isso é trabalho. E, portanto, sempre haverá trabalho. E o trabalho sempre estará na centralidade, porque o trabalho não se restringe a esse aspecto meramente econômico, no sentido de ser traduzido por essa força de trabalho, assegurar aqui a possibilidade da extração de mais-valia ou, eventualmente, se colocar nas marcas da produção de determinados bens ou na realização de determinados serviços. Esse trabalho diz respeito à nossa condição, à condição humana, à condição de cada um de nós. Porém, em relação a isso, não há o que o direito possa fazer. O direito, na verdade, ao estabelecer esses marcos normativos, ele se restringe a outro aspecto, que é o aspecto exatamente dessa circulação, que é o aspecto que vai dimensionar na expressão dessa dignidade da pessoa humana o ponto de partida e não um ponto de chegada. Portanto, aqui eu não tenho nenhuma dúvida que se nós formos, eventualmente, reconstruir toda a doutrina trabalhista hoje, se nós fôssemos repensar toda a principiologia, se nós fôssemos identificar hoje qual seria o princípio reitor, começando do zero, a questão da dignidade da pessoa humana seria o elemento fundante e talvez não necessariamente e somente a proteção. Porque é óbvio que falar em dignidade, em alguma medida, é falar em proteção. Mas não é só proteção, é particularmente aqui a expressão dessa dignidade. E, por isso, assegurar o reconhecimento do trabalho ou do direito do trabalho está ao lado dessa perspectiva de reconhecimento do trabalho como um elemento, um componente da força produtiva, através da força de trabalho que vai circular nessa sociedade e, portanto, aqui permitir essa troca mercadoria, dinheiro, mercadoria, e, nessa perspectiva, o reconhecimento do direito ao trabalho, ou do direito do trabalho, ou do arcabouço dessa rede social de proteção, embora seja necessária, não é suficiente. E não é suficiente, eu reitero, não somente porque não abrange a totalidade da expressão trabalho, mas particularmente porque, nesta perspectiva, não consegue dar conta de algo que está na estruturação de cada um de nós, que diz respeito às condutas éticas que vêm pautando as relações na sociedade. E não é só no mundo do trabalho, é na sociedade como um todo. Portanto, esse déficit encontrado hoje no mundo do trabalho diz respeito, por um lado, à própria efetivação, ou, melhor dizendo, à absoluta ineficácia e inefetividade, quer da Constituição, quer dos marcos normativos do direito ou da legislação infraconstitucional, mas particularmente na digamos, derrota ou na derrocada daquilo que significou um dia a crença na construção de uma sociedade que fosse uma sociedade justa, que fosse uma sociedade solidária. Portanto, por mais que se queira aqui avançar em direitos, por mais que se queira garantir a permanência dos direitos que já foram aqui conquistados, e é claro, não é? Os direitos, eles sofrem esses reveses, e particularmente aqui a ideia da crise ou das crises serve como uma desculpa para reduzir ou para alterar ou, eventualmente, aqui até para reconstruir ou revisitar o próprio direito do trabalho. Só que a questão principal, no meu entender, diz respeito exatamente a essa nossa condição de humanidade. Ou seja, que sociedade é essa, em torno do mundo do trabalho, que nós estamos vivendo, que nós estamos compartilhando?
o que nós temos feito, o que nós podemos fazer para que determinados valores, e particularmente aqui a questão da ética, possa, de volta, dimensionar uma perspectiva de um direito que seja um direito ao trabalho ou um direito do trabalho que não fique no mero descaso ou na superexploração. É isso. Obrigada. Parabéns, professores, pelas brilhantes exposições. E passamos agora para as perguntas. Alguém tem perguntas? Professor Christian. Parte das intervenções de hoje coloca na questão da crise, do momento antes da tormenta, das sinais de uma crise que vai se disparar e que quebram uma certa tendência de bonança, de crescimento dos últimos 10, 15 anos no Brasil. Mas, talvez, na linha do Carlos, eu acho parte da experiência